Sejam bem-vindos ao Meio Maromba Cast, terceiro episódio. Eu, Augusto Carel, e meu irmão Carlos Alex, nosso terceiro episódio da segunda temporada do Meio Maromba, tá? Na nossa casa, na PAN, tá? Irmão. É isso aí, terceiro episódio nessa nova casa, nessa nova produção, nossa nova equipe e nossa nova marca. Hoje é um episódio bem especial, né, Augusto? Você conhece muito bem o convidado, mas antes dessa resenha, quero agradecer aos nossos convidados. Nossa, já corta. Continua, quero agradecer. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Multisabor, Cozinha Nobre, Sarau Cervejaria, Pizzaria do Japa, claro, a nossa casa, Vite Saúde, né? E, claro, o Oral Med Odontologia. Agradeço a vocês aí, nossos apoiadores, que estão acreditando no nosso projeto. E é isso. Augusto... Galera, hoje um convidado internacional, tá? Coach, já fiz consultoria com ele, já aprendi muita coisa com o Hugo. Hugo Oliveira, tá? Da Espanha. É um cara sensacional. A gente até vai trazer, vamos trazer muita informação e muita curiosidade para vocês, tá? Vamos falar principalmente de drogas, né? Que é uma coisa que o Augusto domina. Tá caindo até o cabelo dele. Hugão, seja bem-vindo, irmão, tá? Nossa casa aí. É um prazer tê-lo aqui, uma honra, tá? Gostaria muito que você se apresentasse pro pessoal que não te conhece aí, tá? Bom, galera, primeiramente é um prazer aí, fico feliz quando o pessoal lembra de mim, né? Meu nome é Hugo Oliveira, eu tenho 39 anos, sou coach há mais ou menos 15 anos, talvez mais ou menos 15 anos. Trabalho principalmente com fisiculturismo, né? Porém, eu tenho atletas também de outros esportes. Eu comecei naquela época onde coach ainda não era uma coisa muito... ninguém sabia o que era, né? O treinamento online, coach, consultoria online, essas coisas. Então eu fui um dos primeiros do Brasil, eu e talvez mais uns 10 ali foram os primeiros do Brasil em meados de 2011, 12 a trabalhar com consultoria online, né? Venho da educação física, né? Fiz na UFRJ, apesar de não ter concluído, porque eu vi que o ramo de consultoria era muito mais rentável, então eu montei minha equipe de consultoria bem cedo. Morei em vários países, né? Vivi na Irlanda, vivi nos Estados Unidos, vivi em Portugal e hoje eu tô aqui na Espanha, né? No Brasil, né? Eu sou carioca, né? Mas morei em Santa Catarina há muito tempo, né? Minha família é toda catarinense, né? Que eu falo assim, eu sou carioca, mas aqui em casa é todo mundo barriga verde, né? Então, tô aqui na Espanha já há 3 meses, né? Vim residir aqui um tempo, conhecendo o mercado daqui. E tem um livro publicado na área também, O Mundo do Bodybuilding, foi publicado em 2018. É um livro basicamente falando treinamento no geral, né? Então, nesses últimos 15 anos aí, eu adquiri bastante know-how. Acho que é isso. Vocês estão me ouvindo aí, não? Tô, com certeza. E você, tá me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Hugo, então, a gente está se conhecendo agora, né? Você já conheceu o Augusto, eu sou o Carlos, né? A gente, junto com o público, eu também vou aprender um pouco mais sobre a tua história, um pouco mais sobre você. Primeiramente, quero te agradecer pela presença no nosso programa. Eu sei que a nossa comunicação, às vezes, é capaz de limitar um pouco, mas eu agradeço por você ter achado um espaçozinho aí, um horário na tua agenda. Eu sei que, além de coach, né? Eu não gosto muito dessa palavra, Augusto, mas além de treinador, né? Você é pai de família. Hugo, muito obrigado, tá? E eu acho que é isso. Tem algumas perguntas aqui para fazer, né, Augusto? Eu queria... o nosso foco hoje é fisiculturismo, né? O esporte fisiculturismo, né? O que um jovem que busca sonha a ver esse esporte, ou quer entrar nisso, ou tem curiosidade de saber, o que ele precisa saber de inicial, assim, para entrar no esporte? Bom, acredito que eu sou um pouco diferente da maioria dos caras, né? Eu acho que o fisiculturismo é aquela coisa de força de vontade, seja quem você quer. Tem isso no fisiculturismo também, mas eu acho que o principal pensamento que o jovem tem que ter hoje é por que ele quer aquilo. Porque o fisiculturismo por fora pode parecer algo muito muito top, né? Todo mundo tá fazendo, todo mundo quer ter shape, aquela coisa toda que se tornou, que é ótimo, né? Querendo ou não, no final das contas, uma pessoa que treina é uma pessoa mais saudável do que uma pessoa que não treina.
porém ela tem que saber exatamente o que ela quer, né? Se ela quer se tornar um atleta de ponta, se ela quer fazer aquilo para se testar, eu acho que isso é muito importante, porque muita gente se perde no caminho. Então, o fisiculturismo motivação, ele é legal, só que a gente sabe que também existe o outro lado, né? Que é um fisiculturismo mais agressivo, que pode até machucar a pessoa em vários sentidos, né? Machucar o corpo, né? O fisiculturismo, ele é um esporte de alto rendimento extremo, né? Eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas, só que existem níveis a isso, né? Por exemplo, o Augusto, né? A gente já trabalhou junto, o Augusto é um cara que competia, fazia as coisas dele, mas não era um cara extremo, né? Falou, eu quero ter essa experiência de competir, de ser um atleta de fisiculturismo. Isso é legal, eu acho isso totalmente positivo, como qualquer outro esporte. Mas o jovem, ele tem que saber até onde ele quer ir, né? E ter muito pé no chão, porque a grande verdade, que eu acho que pouca gente fala também, é que é um esporte que em alto nível não é para todo mundo. Não é democrático, não é uma coisa que eu resolvi ser, portanto eu vou ser. Você tem que ter uma genética para isso. Você pode ter o investimento que for, você pode ter o arsenal químico que for, o treinador que for, você pode contratar tudo do melhor, mas se você não tiver uma genética muito específica para o fisiculturismo, você não vai chegar longe, e talvez é aí que você pode se machucar. Então eu costumo falar assim, a nível amador para esporte de entrada, e você se testar, e você entender que você tem um controle do seu corpo, isso é algo muito legal no fisiculturismo, você ter controle do seu corpo é muito positivo. Agora, a partir do momento que você começa a se machucar para poder chegar num ponto que você só quer chegar porque você viu na rede social que é legal, aí para mim é o lado negativo do fisiculturismo. Então o jovem ele tem que entender isso logo cedo. Acho que é isso. Legal. É muito, como eu falei antes, fora ali, é muito momento, né? Eu vivi esse momento, agora é o momento de pensar em outras coisas, né? Pro trabalho, na família, né? Então eu concordo contigo e reforço, né? Para quem entra no esporte hoje, que está na sala de musculação, quer ter um shape bonito, e daí quer subir o degrau, quer competir, tem que entender que existem consequências, né? Mas também existem níveis. Você pode competir a nível de aprendizagem, para você se testar, para você evoluir, né? Sobre como mindset, a forma de pensar, a questão de superação, né? Mas se você quer subir um nível a mais, como o Hugo falou, muitas vezes vai se machucar, né? Porque leva o teu corpo ao extremo e sempre tem um colateral. Então, nesse sentido aí, tem que analisar. Mas, assim, quem está na musculação é saúde, é bem-estar, longevidade, sempre tem que pensar nisso, né? O foco hoje é fisiculturismo. Hugo, assim, você falou que tem que ter uma predisposição genética, talvez um biotipo para você seguir no esporte, né? Como que tu consegue identificar isso? A partir de que idade? Tem que chegar até você, por exemplo, eu quero seguir no esporte, como é que eu me identifico? Você faz uma avaliação, como é que é isso? Explica para nós aí. Bom, quando a gente fala em predisposição, a gente tem que lembrar que a predisposição ela não é só física, né? O atleta ele tem que ter uma predisposição mental e psicológica também para ser um atleta. Vamos ser sinceros aqui, em relação ao fisiculturismo, acredito que é um dos esportes mais exclusivos, porque você tem que ter um backup financeiro para você poder ter todo o aparato de saúde, porque muita gente não pensa nisso, né? As pessoas hoje na rua, quando você fala de fisiculturismo, elas falam, esteroide anabolizante, que é a parte óbvia, mas a gente tem que lembrar o seguinte, até quem é natural vai ter que ter plano de saúde, vai ter que fazer check-ups frequentes, tá suscetível a lesões, tá suscetível a ter problemas, contraturas, fisioterapia, cuidados de pele. Então, tudo isso o fisiculturismo envolve. Então, quando eu falo assim, o cara tem que ter predisposição genética, sim, essa é uma das predisposições. O cara tem que ter uma cintura escapular larga. Você consegue ver essas características muitas vezes quando o cara ainda é adolescente, né? Muita gente já é atlética, já tem um histórico, né? Se você pegar a maioria dos grandes campeões da história do fisiculturismo, eles fizeram outros esportes, futebol americano, basquete, artes marciais. Então, a pessoa ser atlética é uma vantagem, com certeza, tem um histórico, mas tem a questão visual. O que o leigo às vezes não entende
porque tem até leigo que confunde fisiculturismo com halterofilismo, né? O halterofilismo seria o powerlifting, né? Levantar peso. O fisiculturismo não é sobre levantar peso, é sobre o que parece no palco, é sobre estética, é sobre músculos arredondados e músculos bonitos, né? Falando a modo leigo, né? Então, essa parte genética de estrutura escapular, que é a largura do tronco, formato da musculatura, tudo isso aí você nasce com. E aí tem outra genética que seria a genética de você ter ganhos de massa muscular com facilidade, que é outra genética totalmente diferente da genética de ser aparente, né? Tem a genética da aparência, do corpo bonito, da silhueta, da cintura fina, da cintura escapular larga. Cintura escapular, para quem está assistindo aí, é a parte dos ombros, do tórax, né? Essa cintura da clavícula aqui larga. E aí isso é uma genética. A outra genética é o cara que ele consegue ganhar massa magra com facilidade, né? Que não é a realidade da maioria das pessoas. Geralmente a pessoa tem mais tendência a ser gordinha, que é o meu caso. Às vezes a pessoa é mais ectomorfa, ela tem tendência a ser magrinho. E o mesomorfo, né? Apesar disso ser uma discussão muito mais complexa, essa pessoa que tem a tendência a ganhar massa muscular é uma genética com certeza à frente das outras. E aí, tirando essa parte física, a gente vai para a parte mental, que é o quê? O cara que ele pode passar fome, digamos assim, ele aguenta passar fome, ele aguenta sofrer, ele sabe o que ele quer, ele não tem distração na vida dele. Gente, qualquer esporte de alto rendimento, qualquer um deles, você pegar o ciclismo, você pega o Ironman, você pega a luta, vai chegar a um ponto onde é mais sobre a resiliência do atleta do que sobre a genética, né? Até certo nível amador. Então, eu acho que é aí onde muita gente se perde. Porque o fisiculturismo, ele é um esporte muito narcisista, é um esporte onde você se olha no espelho e o seu corpo é sua ferramenta de trabalho de maneira visual, né? O ciclista, ele tem um ritmo de pedalada, ou uma velocidade, um ritmo que ele tem como alvo. O atleta de futebol, ele sabe que o objetivo dele é fazer gol e ganhar do outro time. O lutador, ele sabe que o objetivo dele é subjugar o outro lutador. O fisiculturismo não tem isso. O fisiculturismo é você trabalhar no seu corpo de uma maneira que você esculpa ele todos os dias. E isso é uma parada que mexe muito no nosso emocional, porque você é o seu corpo. Então você olha o seu corpo todos os dias, você vai analisando e tal, isso vai mexer com o seu ego, você vai receber muitos elogios, você vai se tornar uma pessoa... A gente costuma falar que é uma sensação de super-herói, né? Você começa no fisiculturismo, você começa a mudar o seu corpo, as pessoas te olham diferente. Então, assim, isso tudo também é a parte psicológica do esporte. Você tem que saber lidar com a realidade e saber lidar com o seu ego, né? Porque senão, se você não tiver as duas genéticas, né, digamos assim, as duas predisposições do cara ter uma genética para ganhar massa, uma genética para ter um shape bonito, e não tiver essa genética aqui, digamos, que seria uma predisposição, não vamos chamar de genética, de você ter um psicológico inabalável, cara, um dos dois vai falhar, né? Então é por isso que a gente vê, infelizmente, tantos problemas e até algumas fatalidades aí no meio. Mas é basicamente isso. Hugo, uma pergunta que eu acho que o Augusto também gosta muito de responder. Quando que eu faço o uso e o não uso do hormônio? Eu já começo numa fase de idade? Como é que é a maturação muscular? Como é que explica isso? Porque geralmente assim, o nosso público hoje, falando, né, do meio maromba, aqui do nosso programa, é adolescentes, né? Então, como a gente está falando fisiculturismo, é bom deixar claro que o hormônio não é o segredo, né? Então, para o fisiculturismo, que é uma profissão, eu acho que isso é válido. Explica melhor quando que se faz o uso ou não, Hugo. Você tem que ter uma certa idade, como é que é? Explica para nós melhor. Primeiramente, né, como você falou, os hormônios, né, os esteroides anabolizantes, eles não são mais o segredo há muito tempo, né? Popularizou nos últimos 10, 15 anos no mundo inteiro, não vamos falar só do Brasil, mas no mundo inteiro o uso até por pessoas que não são atletas. Então não é mais nenhum segredo para ninguém como era antigamente. Os esteroides anabolizantes nada mais são do que hormônios criados pela própria indústria farmacêutica. Então eles têm um papel, né, como medicamentos também, né? A própria testosterona, ela pode ser usada como terapia de reposição de testosterona. Então os hormônios, eles não são
o demônio, assim como as pessoas falam, né? Não vamos demonizar. São medicamentos. Então, como qualquer outro tipo de medicamento, eles vão servir para algumas pessoas e vão fazer mal a outras, tá? Então, sobre os jovens, eu costumo falar assim, a minha percepção hoje, depois de mais de uma década fazendo isso, cuidando de pessoas, é que eu não recomendo ninguém mexer com isso antes dos 25 anos. Pode parecer tarde. Exatamente, se o cara ele quer um alto nível, 25 anos é muito tarde. Geralmente esses caras começam com 17 anos, 18, 19, né? Mas eu não recomendo, sabe por quê? Eu mesmo fui um cara que eu comecei antes dos 25, né? A última vez que eu competi foi em 2012, tem muito tempo já. Mas eu comecei antes dos 25, comecei, se eu não me engano, com 22, né? E fiz uso direto de hormônios durante muito tempo. E eu posso falar que eu fui um dos sortudos que nunca tive um problema sério com isso, porque eu sempre fiz acompanhamento, né? Até para eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu tive que estudar muito a parte da medicina também. Então, o que eu posso falar para o jovem hoje? Cara, comece o mais tarde possível, porque os hormônios, eles não só vão mexer na sua estrutura hormonal, né, como o nome já fala, hormônio, mas eles também vai mexer na sua questão, na sua estrutura comportamental, tá? Inclusive tem alguns estudos falando que o nosso lobo frontal, ele só se forma com os 25 anos, então por isso que a idade de 25 é muito importante. E os hormônios, eles mexem muito na nossa parte comportamental também, né? Todo mundo sabe disso. A testosterona, ela pode sim deixar o cara mais agressivo, dependendo. Então, quando você junta isso, por exemplo, a uma puberdade, é uma salada de fruta, cara. E eu vejo muito isso, tá? Olha, no Brasil, e aí eu falo do Brasil especificamente, como um cara que já morou fora, o Brasil, ele tá muito, infelizmente, muito pior nessa parte. Muita gente nova começando a usar muito cedo, e, ainda mais mulher, né? A gente pode depois falar também das mulheres. As mulheres começando a usar hormônios muito cedo, e isso pode atrapalhar, inclusive, a questão da fertilidade delas, né? Então, no caso do homem, para quem é leigo aí, está começando a entender sobre esse mundo, quando a gente fala de esteroides anabolizantes, na maioria das vezes, na esmagadora vezes das vezes, esmagadora vezes das vezes foi difícil, né? Mas tudo bem, gente. Dá um desconto. A gente está falando de esteroides masculinos, de hormônios masculinos, tá? Então, esses hormônios masculinos vão aumentar a androgenicidade e o anabolismo do seu corpo. E é por isso que você ganha mais massa muscular. Quando você coloca hormônios masculinos numa mulher, o que acontece? E é o que eu costumo falar. A maneira mais fácil de explicar para uma mulher sobre o uso de esteroides anabolizantes é falar que ela vai ter uma mudança de sexo gradual. Essa é a verdade, tá? E aí as mulheres que se protegem mais são as que vão ter mais longevidade sem ter grandes problemas. Mas infelizmente hoje tá todo mundo querendo tudo muito rápido. Mas voltando ao adolescente ali, o homem, né, que ele quer, eu esperaria o máximo possível, pelo menos depois dos 20 anos, pelo menos, para ele poder, primeiro, atingir o máximo que ele pode atingir sendo natural, porque hoje a ciência está muito avançada em termos de nutrição, muito mais do que na época que eu competi, né? A gente está falando aí de um tempo aí de 15 anos, talvez, quase, e mudou muita coisa. Hoje a gente consegue ir muito mais longe sem tomar nada. E aí é o tempo da pessoa descobrir se ela realmente quer aquilo. É lógico, tem maneiras de você voltar, né? Não é aquela coisa que, eu vou usar, então eu modifiquei meu corpo para sempre, eu tô fadado a ter problemas. Não é bem assim, né? Quanto mais você usa, quantidades maiores durante mais tempo, mais suscetível a problemas você vai ser. Mas não quer dizer também que você vai ter problema. Como o cara também que usa menos, às vezes tem um problema genético, que ele não sabe que vai ter problema. Então, de novo, eu não costumo demonizar e nem defender. Eu falo assim, é como um medicamento qualquer, prescrito, um medicamento controlado, são medicamentos que você tem que entender e você tem que saber usar. Mas voltando ao cerne da sua pergunta, eu acredito que se fosse meu filho, por exemplo, eu ia falar para ele, olha, espera o máximo possível. Primeiro que eu não ia concordar, eu ia falar, se você pudesse ser natural, melhor, né? Mas eu entendo que cada um escolhe o caminho que quer e eu esperaria o máximo possível.
Hugo, depois a gente vai entrar mais sobre essa parte de hormônios que você domina bastante, mas assim, ó, o foco fisiculturismo, né, o esporte, a profissão. Quais que são as principais dificuldades que você vê hoje em dia, que você encontra para seguir esse esporte do fisiculturismo? Olha, existe até uma discussão muito grande dentro do meio do fisiculturismo falando se é esporte ou não. É lógico que é esporte, tá? Eu até postei isso esses dias, né? O fisiculturismo, ele tem até bolsa atleta, né? Então existe uma bolsa do governo para atletas de fisiculturismo internacionais. Então é um esporte, sim, homologado pelo governo, é um esporte. Existem federações diferentes, por aí vai. Só que a renda do fisiculturismo, ela não vai vir dos campeonatos. Ela vai vir da sua rede social, da sua mídia, da sua influência. Então, todo bom fisiculturista que quer viver disso, ele tem que ser um influencer, tá? Do mesmo jeito que a gente tem pessoas que são influencers fitness do Instagram, que não participam de campeonatos. Então, eu não posso falar que essas pessoas não são fisiculturistas, porque para mim, fisiculturismo é qualquer pessoa que entre numa academia buscando estética. A partir dali, você já está fazendo esporte do fisiculturismo. Né? Competir ou não é uma decisão sua, profissional ou não é uma coisa que você vai buscar ou não, mas praticar o fisiculturismo é uma pessoa que está na academia de musculação buscando estética. Ali a pessoa já é fisiculturista, querendo ou não. Existem níveis diversos, né? Nos próprios campeonatos, né? Falando de campeonatos agora, a gente tem fisiculturismo master, por exemplo. Os caras acima de 40, 35, 40, 55, 60. Desculpa. Então, assim, existem níveis de fisiculturismo, inclusive para idosos. Existe hoje também as categorias teen, né? Principalmente fora do Brasil, tem muitos campeonatos para criança. É lógico que a criança, gente, a gente faz aquilo como algo mais simbólico, como incentivo, né? Ninguém vai ficar julgando uma criança, botando ela para fazer repetições super pesadas. Mas existem já estudos que é interessante, sim, você começar o treino anaeróbico de musculação com uma criança ali por volta de 10 anos. Então, é um esporte, assim, que no início eu falei que ele não era democrático a alto nível, mas a nível amador de praticar o esporte ou até mesmo fazer dinheiro com ele, eu acho que sim, ele é democrático, né? Então você sim consegue fazer dinheiro sendo uma pessoa influente que traga informação aos seus seguidores, que seja um profissional da área, ou até mesmo um empreendedor que resolva fazer uma equipe de fisiculturismo e tem um educador físico que trabalhe para você, um nutricionista que trabalhe para você. É muito comum um cara se tornar influente na área e, cara, vamos ser sinceros, né? Talvez o leigo não saiba, mas os salários o que movimenta esse meio no Brasil são grandes, né? Hoje o Brasil ele movimenta mais dinheiro no meio amador do que o próprio Estados Unidos, né? Hoje o Brasil ele está acima de qualquer outro país em termos de movimentação de dinheiro, dinheiro de patrocínio, de quanto se ganha um treinador, tá? Só que não é fácil, né? Não se enganem falando que, então eu vou ser um treinador, vou ficar rico e famoso. Você pode ficar rico e famoso, vai depender de você. Mas voltando ao cerne da questão, o fisiculturismo, ele geralmente funciona da seguinte forma: o atleta ele vai competir para ganhar um status, né? E aí ele tem que trabalhar esse status nas redes sociais. Porque existem muitos atletas que são multicampeões e passam dificuldade financeira porque eles acham que a função deles é treinar e entrar na caverna, né? A gente falava muito de caverna antigamente. Hoje em dia não existe mais essa caverna. Você tem que postar, você tem que fazer entrevista, você tem que correr atrás de aparecer, ter uma inteligência acima da média para poder formar uma maneira de se ganhar dinheiro no ramo online. Então é basicamente isso. Na época que eu comecei, eu não tinha muito para onde olhar, né? Eu posso até citar outros nomes que começaram comigo. O Dudu Halush começou na mesma época, o Emanuel Martires. Já existiam outros treinadores mais antigos que a gente, por exemplo, o Balestrin. Ele era um atleta dessa época que a gente não tinha acesso, já estava lá competindo com os maiores. E não tinha esse cruzamento de informações. A pessoa que estava começando a estudar em meados de 2010, ela não tinha as informações do pessoal que já era profissional. Não tinha esse acesso na internet que tem hoje. Hoje em dia é o contrário, você tem um acesso totalmente aberto. Você pode comprar livros, e-books, você pode fazer cursos diversos, você pode seguir influencers que estão falando como que é a rotina daquele fisiculturista, você pode seguir treinadores que, a vida deles é ensinar. Então a educação nesse meio melhorou muito. Só depende do cara,
entendeu? Eu falo, você tem que gostar muito desse esporte. Porque na minha época, onde a gente fazia por hobby, né, ninguém vira autoridade porque quer virar autoridade. Normalmente o cara faz aquilo porque ele gosta, e com o passar dos anos aparece alguém. Eu lembro até hoje, vou até contar essa história para vocês rapidamente. Meado desses anos, aí, 2010, 2011, existiam uns fóruns online, né? Então tinha o Orkut, aquela época toda, e tinha uns fóruns que eram fóruns de musculação. O pessoal falava, debatia sobre o uso de creatina, de suplementação e por aí vai. As pessoas que mais se destacavam lá, porque eram interessadas no assunto, tinha o Leandro Twin, por exemplo. O Leandro Twin também é da minha época. Muita gente começou a aparecer nessa época e a consultoria virou uma consequência, porque as pessoas viam o seu conhecimento e através desse conhecimento falavam, opa, esse cara pode me ajudar. Esse cara pode me ajudar. Opa, meu amigo, quanto é que você cobra aí para me acompanhar um mês? Eu lembro até hoje. Nossa, existe isso? Falar, mano, sei lá, R$ 100. E aí você começa assim, tá? Qualquer tipo de consultoria, ela é baseada na experiência e no conhecimento da pessoa. Então, o que eu posso falar para as pessoas é assim, cara, busquem conhecimento, né, o ET Bilu, né? Busquem conhecimento, mas também busquem rede social hoje em dia, é muito importante. Não basta só ter conhecimento, tem que parecer ter conhecimento também. Hugo, e aproveitando a deixa que você falou ali do fisiculturismo, né? Então, quais que são os principais riscos apresentados por esse esporte, né? Vamos deixar claro. Pelo uso das substâncias. Pelo uso das substâncias, tanto emocional quanto profissional, ou algo assim que possa trazer, até mesmo pelo dia a dia da pessoa, né? O que atrapalha, o que não atrapalha, quais são os riscos? Tá, hoje os riscos maiores sempre são na área cardíaca, tá? É muito comum, né, se vocês forem pesquisar falecimentos, né, de atletas precocemente, a gente está falando sempre de uma parada cardíaca ou algo voltado a algum problema no coração. Os esteroides anabolizantes, né, quando a gente fala a palavra esteroide, ela já indicia que ela tem uma alteração no colesterol. São hormônios utilizados como via o colesterol para entrar no corpo. Então, por exemplo, altera muito o colesterol, vai alterar o hematócrito, que é a viscosidade do sangue. Dependendo da competição, se o cara compete e ele perde muita água, né? Porque a gente tem que desidratar para subir no palco, a função renal também você tem que ficar muito de olho. E é por isso que hoje em dia, isso é uma coisa muito legal que eu vi com o passar dos anos, é que hoje em dia o atleta ele tem essa noção de que ele precisa ter um médico. Antigamente era muito feito nas coxas, digamos assim. Hoje não, hoje existem médicos e médicos competentes que podem acompanhar o atleta. A função do médico, de novo, galera, não é ser treinador, mas a função do médico é realmente fazer esses check-ups nos atletas para ir acompanhando esse alto nível. Então hoje, acredito que o risco maior, lógico, eu vou entrar daqui a pouco no risco da parte emocional também, mas falando da parte física, o risco maior é o cuidado com o coração. O coração ele é um músculo, então ele vai hipertrofiar assim como qualquer outro músculo. O cara ganhou 30 quilos de massa muscular na vida dele, ele está 30 quilos acima da média, ele vai também ter um coração hipertrofiado e isso causa vários problemas. Então, hipertrofia ventricular esquerda é muito comum a gente ver, que é o coração de atleta, né? Essa hipertrofia cardíaca ela pode ter várias consequências, pode ser uma hipertrofia benigna ou maligna. Calcificação das artérias, isso também é muito complicado, porque é muito comum um atleta estar na fase de off-season, comer muito, e comer dependendo de que... Não é nem só dependendo do que ele come, porque muitas vezes o atleta ele come limpo, mas dependendo da genética dele, ele vai ter esse quadro mais agravado, tá? Então, é um esporte que é totalmente da genética do cara. Vai ter gente, a gente costuma falar que tem os Highlanders, né? Tem um pessoal que que é mais novo não vai saber o que é um Highlander. Highlander era um filme que tinha que o cara vivia para sempre, né? Então tem um pessoal que é Highlander. O pessoal que é Highlander faz de tudo e não tem problema a vida toda. Mas tem um pessoal que às vezes tem uma genética que o pai é cardíaco, o pai é diabético, ou tem algum problema, que pode ter sim esse problema, né? Lógico que você consegue monitorar o problema antes que ele aconteça, se você tiver médico. Para quem usa hormônio, eu recomendo pelo menos, cara, gente, no mínimo, 3 exames de sangue por ano, tá? Para você analisar todo o quadro hormonal e um exame de pelo menos, tá? Pelo menos um ecocardiograma todo ano para você ver o teu coração e também um ultrassom da parte torácica para você ver fígado,
o abdômen todo, rim e etc. Então isso para mim é o mínimo que um usuário de hormônios pode ter. E sobre os riscos emocionais, é muito, assim, não é muito comum, mas acontece, tá? Se vocês forem pesquisar notícias de atletas que surtaram, que infelizmente agrediam esposa, separação de casamento, atletas pulando do prédio, atletas deletando o próprio CPF, né, que não é uma palavra muito boa de falar, mas atletas deletando o próprio CPF, e sim, acontece, porque a gente tem que lembrar que não são só os hormônios. A gente está falando de dieta, a gente está falando de falta de sono, a gente está falando de estresse constante, de horas de cardio, a gente está falando de estimulantes, né, que aceleram o coração e podem causar ansiedade. A gente está falando dos próprios hormônios também, que muitas vezes são misturados 2, 3, 4 tipos. Então, realmente, o atleta que ele não tem assessoria e ele faz tudo de qualquer forma, ele está mais suscetível a ter esses problemas porque ele não sabe lidar com todas essas variáveis. Então, eu costumo falar que hoje em dia o fisiculturismo ele é um esporte totalmente... você precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Você vai precisar do seu treinador. O treinador ele vai ser a cola que vai juntar todo o resto. Além disso, do treinador, você vai precisar do médico pelo menos 2, 3 vezes por ano. Você vai precisar também do fisioterapeuta, porque você está suscetível à lesão. Você vai precisar... Às vezes o treinador já é nutricionista ou não, mas você vai precisar também do nutricionista, do próprio treinador de sala. Então, você vai precisar de tudo isso. E é isso que encarece o esporte, né? Que a gente estava falando antes, né? Tipo, você realmente precisa ter uma base, porque é o teu corpo, cara. Não é igual você praticar tênis, por exemplo. Você vai lá, pratica o tênis, pô, melhora e você vai praticando, volta para casa e descansa e come. Não, o fisiculturismo é 24 horas. Quando você aplica um hormônio, ele vai estar rodando no seu corpo, nos seus órgãos, 24 horas. Então, você tem que ter realmente mais cuidado e é isso que deixa o esporte um pouco mais complexo, né, para muita gente. Voltando ali na parte dos riscos, né, e a dificuldade, uma coisa que eu vejo de dificuldade é a falta de apoio, falta de patrocínio, né, é um esporte caro, que você exige muito da tua saúde, do teu tempo, né, e quem, por exemplo, tem família, casado, não só do teu, mas da tua família toda, né, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que salientar, que é essa falta de apoio, falta de patrocínio, falta de ser visto, sabe? O esporte ser valorizado, né? Um esporte que cresceu muito, vem crescendo muito. E a gente sabe que não é que nem um futebol que você vai lá, treina e vai para casa e beleza, não. E é 24 horas no dia, né? Então é uma coisa que a gente tem que salientar aqui, que é a falta de apoio, que eu acho que seria muito importante, né? Ter mais apoio, mais... Incentivo, né? Incentivo, exatamente. Tá? Mas, Dugão, falando agora dos nossos recursos lá, dos negocinhos que a galera vai buscar na academia lá, né? Agora os molequinhos na academia lá vão ficar... Drogas. Fala o nome. Vai ensinar pra nós o que a gente vai poder usar. Passa um ciclo aí pra mim. Anota aí, Carlinhos. A gente sabe que a galera quer saber da deck dura, né? Quanto vamos usar de cada um, né? Primeiro eu quero que você, na tua visão, na tua visão e teu conhecimento, drogas anabólicas, drogas androgênicas, né? Acho que é importante primeiro a gente saber o que é cada uma, né? Para estar levando em consideração que droga usar. Eu acredito muito que a droga não é muito, é mais do momento, né? Da etapa que a gente vai usar, né? A droga é em que fase usar, né? É a escolha dela, né? Então, Hugo, conta para nós aí, droga anabólica e droga androgênica. Quais são as diferenças aí para nós? Bom, na verdade, eu não gosto muito de classificar elas entre anabólicas e androgênicas, porque existem todos os perfis de drogas nas duas categorias, né? Eu tenho até colegas que escreveram livros também, que fizeram classificações, né? Tipo, essa aqui é 9, essa aqui é 7, essa aqui é 5. Eu não gosto muito disso, porque varia muito da resposta do indivíduo também. É lógico que existem sim perfis diferentes de drogas, mais anabólicas, mais androgênicas, tem 19 NOR, 17AA, a gente tem drogas mais hepatotóxicas, drogas orais, drogas injetáveis, drogas oleosas, drogas aquosas, a gente tem drogas de meia-vida longa, que ficam muito tempo no corpo, drogas de meia-vida curta.
existe tudo nesse meio, né? A gente está falando de fisiculturismo e esteroides anabolizantes, eles existem basicamente desde os anos 30, né? Então, dos anos 30, ou seja, quase 100 anos, a gente fala de indústria farmacêutica criando drogas anabolizantes diversas, né? Existem peptídeos, né? A gente pode entrar e ficar falando o dia inteiro aqui. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte: você citou dois hormônios aí que eles são bastante vistos pro pessoal que está começando. Deca e Dura. O que é a Dura? Durateston, né? Que é um conjunto de vários tipos de testosterona juntos. E a Deca, que é a nandrolona, né? Decanoato de nandrolona. São drogas muito bem estudadas e com baixo risco para o homem. É por isso que muitas vezes as pessoas optam por ela. A nandrolona, por exemplo, ela é comercializada na farmácia para vários tipos de coisas. Lesões articulares, pessoas que têm HIV, pessoas que sofreram queimaduras, assim como hemogenin também, que é a oximetolona, também é feita para isso. Os esteroides anabolizantes, eles são bastante usados no meio da medicina para pessoas com queimaduras, né? Porque eles estimulam a reconstrução muscular e o colágeno, né? Aquela coisa da pele reconstruir mesmo, né? Dos tecidos, desculpa, essa palavra que eu queria achar. Então, assim, voltando ali o que o pessoal quer saber, eu não comparo muito se é androgênica ou anabólica. Isso aí você vai achar vários livros dando classificações. Eu não vou muito por aí, não. Eu vou mais pela experiência. Então, assim, a Deca, ela pode ser usada em qualquer tempo. Muita gente fala assim, a Deca é droga de off, porque ela retém mais líquido, você vai ficar maior, é mais difícil secar com ela. Eu discordo. Todos os hormônios, eles vão ter um papel principal antes de trazer o anabolismo constante, que é o ganho de massa. Eles vão ter o papel do anticatabolismo também. Aí daí é tudo uma questão de dosagem, tá? Eu já preparei atletas que moravam fora do Brasil, que não tinham acesso a uma gama muito grande de hormônios, então eles se prepararam só com Deca e Testo, tá? E muitas vezes na fase final só com Deca, sem a Testo, porque era a única coisa que ele tinha acesso e a gente conseguiu subir e ganhar, através de manipulação de dieta e água. Sim, existem perfis diferentes, né? Não adianta eu falar para vocês que o Dianabol, por exemplo, que é uma droga oral muito conhecida por ganhos, né, que retém bastante líquido, é boa para cutting. Não, não é. Mas dá para fazer um cut com Dianabol, sem problema. Dá para você perder peso e perder percentual de gordura tomando Dianabol. Dá para fazer tudo com todo tipo de droga, tá? Então, eu sou um cara que eu gosto muito de experimentar e fazer coisas alternativas, né? Primeira coisa que eu acho que o iniciante ele tem que saber é conhecer o próprio corpo. Eu acho que esse é o X da questão. Você conhecendo o seu próprio corpo, você vai entender o que funciona bem para você em ponto de vista estético ou não. E o que funciona para você também em ponto de vista de colaterais. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, que é a questão do hemogenin. O hemogenin no Brasil é a oximetolona oral de farmácia. O hemogenin, ele é uma droga totalmente coringa, né? Se você pegar uma pessoa extremamente seca e der hemogenin, ela vai ficar mais empedrada, ela vai ficar com uma densidade maior. Se pegar uma pessoa em off que come muito, ela vai ficar mais retida, né? Então eu vejo todas as drogas dessa forma. Eu acho que vai depender mais da fase que a pessoa tá do que do perfil da droga em si. E eu vejo muita gente hoje querendo inventar coisas. Como eu falei, eu gosto de testar coisas novas, mas eu também não fico inventando só porque alguém falou. Eu vejo muita gente em podcast hoje falando, pô, eu descobri essa droga aqui, que na verdade não tem nada novo, é uma droga antiga que foi parada de usar. Descobri isso aqui, é novo e meu atleta ganhou por causa disso. Não, cara, vamos ser sinceros, né? Existem coisas que ficaram no passado que não são mais usadas porque realmente as pessoas testaram e viram que não vale a pena, traz muito colateral. Ou então você pegou um atleta que a genética dele por algum motivo se deu bem com essa droga, que não é a maioria dos casos. Existe uma discussão muito grande no meio do fisiculturismo, que é protocolos com testosterona e sem testosterona. A testosterona é a base de qualquer protocolo de maneira geral, né? O homem ele vai precisar daquela cama de testosterona embaixo do protocolo para depois você empilhar outra droga por cima. Geralmente é assim que são feitos ciclos. Só que tem muitos protocolos sem a testosterona. E, lógico, são protocolos específicos para serem usados durante um período curto de tempo, né? Então, esse é um exemplo de que dá para você brincar,
mas sem inventar muito. Eu acho que se o treinador for inventar alguma coisa, é baseado no empirismo, baseado no atleta dele que está se dando bem com aquilo. E não porque ele leu em algum lugar que deve fazer aquela coisa, porque, infelizmente, hoje todo mundo quer vender uma ideia, né? Todo mundo quer vender algo novo. E às vezes eu sou muito criticado por isso, porque eu vou no meu Instagram e falo, gente, isso aí não é novo, as pessoas estão falando isso para poder vender tal substância, o cara tem um link de patrocinado lá, infelizmente a gente sabe como é que funciona, né? Então você falou da deck dura e eu falei, cara, para mim todo iniciante tem que passar pela deck dura, né? E fazer o acompanhamento médico para você ver como é que são tais taxas, para você também ter uma noção do que está acontecendo com o teu corpo, não só o que você sente fisicamente e o que você olha no espelho, mas também questão de taxas, como é que está seu estradiol, teu DHT, como é que está seu sangue, se tá, o hematócrito está alto, está ficando viscoso, e por aí vai, né? E aí, se for recomendar eu não posso, mas se for dar uma menção honrosa a algumas drogas que eu considero que são bem estudadas e são fármacos bem utilizados no fisiculturismo sem grandes danos, a gente pode falar também da própria boldenona, apesar da boldenona trazer uns danos psicológicos para algumas pessoas porque usa quantidade muito alta, mas boldenona, primobolan, a gente pode falar também de oxandrolona, né? Apesar, galera, olha só, o pessoal que assiste aí, muita gente começa com oxandrolona na academia porque não quer usar injetável, tá? Oxandrolona nem de longe é uma droga extremamente tranquila, é uma droga tóxica, tá? Assim como estanozolol, tudo que é oral vai ser, em regra, mais tóxico do que o injetável. Por mais que a visão do leigo seja diferente. Nossa, eu vou me injetar com aquilo ali, deve ser perigoso. Não. A maioria dos esteroides orais, eles são mais perigosos para o seu corpo, mais tóxicos. Não vou nem falar a palavra perigoso, porque isso é subjetivo. Mais tóxicos do que o injetável, né? Assim como paracetamol, por exemplo. Paracetamol é uma das coisas mais tóxicas que tem e todo mundo usa, né? Mas tudo bem. Espero que eu tenha respondido. É mais ou menos isso aí. Eu analiso mais caso a caso. É como eu disse, né? É muito do momento de cada um, né, Hugo? E na fase que se encontra, né? Claro que a gente vê protocolos mais prontos para ganho de músculo, e para emagrecimento, né? Como você vê isso, as principais drogas em sinergismo ali? Tem algumas combinações que você acha que são protocolares, assim, que não dá para faltar num protocolo de cutting, né? Ali numa finalização? E por que está num bulking pesado assim? Acha que tem alguma situação importante que não dá para abrir mão, por exemplo, uma nandrolona, por exemplo, ali, até uma oxandrolona junto ali? O que tu acha? Assim, quando a gente vai juntar hormônios, e aí eu vou dar o ouro pra galera, tá, gente? Quase ninguém explica isso para vocês. Quando a gente junta hormônios, a gente tem que analisar como que eles agem e qual é o resultado, por exemplo, nas suas taxas de sangue. Existem hormônios que vão aumentar seu DHT, são derivados de DHT. Por exemplo, estanozolol, masteron, oxandrolona, são derivados de DHT. Tá? O que é o DHT? Eu não quero entrar muito em química aqui, senão fica chato. Mas DHT é dehidrotestosterona, que é uma submolécula da testosterona. Então, tem hormônios que são derivados de DHT. Vão ter hormônios que são 19-nor. Né? Por exemplo, a nandrolona, a trembolona, né? São hormônios que são outra classe e vão ter hormônios de outra classe, 17A, por aí vai. Por que eu estou falando de um monte de palavra chata aí para quem está assistindo? Porque existem classificações que se encaixam, né? Por exemplo, se você estiver usando uma testosterona, você pode usar um masteron, mas se você colocar uma testosterona, um masteron, um estanozolol, você está falando de três DHTs juntos. A testosterona ela não é derivada de DHT, mas ela produz DHT. Então você está falando de testosterona, que vai produzir DHT, você está falando eu falei de masteron, que é um derivado de DHT, e você vai botar o estanozolol, a oxandrolona, que é outro derivado de DHT. Isso aí vai fazer com que no teu exame de sangue, seu marcador de DHT vá lá para cima,
que isso pode causar? Queda de cabelo, acne, irritabilidade, pele oleosa, seborreia, por aí vai. Então, existem, sim, ligações lógicas que a gente faz, que você vai aprendendo com o passar do tempo, estudando como que é a química de cada hormônio, e vai existir também o feeling do treinador e do atleta. É lógico que quando a gente fala em competição, a gente não pode esquecer que o que importa é ganhar. Então, por um certo limite de tempo, é ok você fazer assim, dane-se, vou juntar com o meu atleta, a gente vai fazer o que dá certo. E eu vou esquecer um pouco essa parte de saúde. Mas na maioria da carreira do atleta, no off-season, na época onde ele pode manipular, ele pode escolher, digamos assim, é importante você ligar esses hormônios. Então, alguns combos que eu acho interessantes, tá? Para um atleta experiente, por exemplo, daria para você usar Testo, Boldenone e Masteron. São três hormônios que funcionam muito bem os três juntos, com poucos colaterais. O Masteron, um derivado de DHT injetável, que tem quase nenhum colateral para o homem. Zero. Sim, a pessoa não sente irritabilidade, não sente nada, e ele é uma droga muito usada para... É uma droga auxiliar, digamos assim, é uma droga que ela vai potencializar as outras. Eu vejo o Masteron dessa forma. Por exemplo, para quem está começando também, você pode usar testoxandrolona, é interessante. Por quê? Porque o oxandrolona é um oral, é fácil de conseguir, e dependendo da sua dosagem, como eu falei, ela pode ser tóxica ou não. Se o cara usar muita coisa, pode ser que ele sinta um enjoo e tal. A própria Testodeca, como a gente falou. Agora a trembolona, vamos falar da trembolona, a famosa trembolona. A trembolona é conhecida, ela tem a pior fama de todas, porque é sim uma droga que mexe no seu campo dopaminérgico, então ela causa assim, estresse, causa o que a gente chama de irritabilidade, insônia, né? Ela pode mexer com várias coisas do corpo. Tudo vai depender da pessoa e da quantidade, quanto tempo usa, claro, né? Como qualquer droga. Você pode pegar uma testosterona também e causar a mesma coisa se você usar ela em doses maiores. Mas a trembolona ela é bem conhecida por isso, porque ela mexe na questão dos receptores dopaminérgicos. Então não é uma parada tipo psicológica, né? Igual o pessoal falava no passado. Ah, não, mas é só você controlar, faz yoga, faz respiração e tal. Não, a gente está falando em termos químicos que ela mexe nos seus receptores dopaminérgicos, então não adianta. Quando a gente fala de dopamina, a gente está falando de neurotransmissores. Existe dopamina, serotonina, adrenalina, entre outros, né? Eu não vou lembrar de todos agora. Mas quando há um desequilíbrio nesses neurotransmissores, há uma mudança comportamental, e a trembolona ela causa isso. Então, o que eu gosto de falar pro pessoal? Cara, trembolona é só para preparação. Eu não gosto que atleta meu ou atleta que eu acompanho use trembolona se não for em preparação, porque é uma droga extremamente tóxica, né? Não tóxica só no sentido fisiológico, mas tóxica para a vida do cara. Um atleta que não dorme bem, ele não vai recuperar bem. Um atleta que não dorme bem não vai ganhar tanta massa muscular quanto um atleta que dorme bem. O sono, ele é muito importante. O estresse dentro de casa, o cara briga com a família, tá tudo dando errado, isso também é importante para a vida do atleta. Então, uma trembolona, ela é uma droga que ela foi muito demonizada há muito tempo, porque as pessoas não sabem usar ela. Por quê? Porque vê na internet assim, é a droga mais forte, eu vou logo para ela. Olha o efeito que o cara tem, o cara fica seco. Ó, que legal, o cara fica denso, fica seco. Tá, cara, mas é temporário. Todos os protocolos que você faz é temporário. E aí, o que você vai sacrificar para passar esse tempo? Então, só para finalizar essa questão da trembolona, por exemplo, a trembolona é um 19-nor. O que o 19-nor faz? Ela aumenta a prolactina. Ela mexe com a dopamina. Agora, olha que engraçado. A Deca também é um 19-nor. Só que ela é extremamente branda. Ela não é como a trembolona. São duas drogas da mesma categoria que são totalmente diferentes. Então, por exemplo, já é um protocolo que não faz sentido. Eu vejo muita gente usando Testo, Deca e trembolona. Eu falo, olha, sua prolactina vai subir muito rápido. Prolactina também é uma alteração hormonal que é complicada, né? Para quem não sabe, prolactina pode dar ginecomastia, né? Que é aquele peitinho, né? E é complicado. Então, existem sim combos interessantes que você pode fazer. Deixa eu ver se eu cito mais um, para o pessoal não falar. Olha, um protocolo muito comum de preparação de finalização, que eu acho que 100% dos atletas faz, né, nem 90%,
é testosterona, masteron e trembolona. E aí você pode mexer nas doses, você pode usar, por exemplo, acetato de trembolona, que é um pouco mais forte, você pode trocar para enantato de trembolona, que ele tem uma meia-vida maior e um pouco mais brando, né? Tanto em resultado quanto em colateral. Então dá para você brincar sem fugir do composto. Ou você diminui a dose. Às vezes a pessoa está usando trembolona demais, usa menos. Aumenta a janela que você aplica. Às vezes você está aplicando muito curto e você está empilhando a droga muito rápido. Se você aumenta a janela, ela não vai empilhar rápido, ela vai ficar mais espalhada. Então existem vários truques que você vai aprendendo com o passar dos anos, tá? Mas é basicamente isso. Hugo, você citou antes sobre as drogas para as mulheres, né, para o público feminino. Vamos voltar um pouquinho lá e deixar mais claro. Hoje, por exemplo, você tem alunas, como é que posso dizer, alunas feminino, como é que é isso? E explica também como que você, se fosse passar uma droga, como que funcionam as drogas para as mulheres. Hoje eu não trabalho mais com nenhuma atleta. As atletas que trabalham comigo são por amizade, sim. Mas oficialmente eu parei de pegar atletas femininas em 2024, ano passado. Simplesmente por uma questão de mercado mesmo. Eu não queria focar mais em... Aí o que acontece? De vez em quando vem uma pessoa que já foi minha aluna no passado e me chama, pô, você consegue me ajudar? Eu ajudo. Mas oficialmente eu não trabalho mais com atletas femininas, mas já trabalhei com várias. Tive um monte de atleta wellness, né? No meu site tem um monte, no meu Instagram tem um monte. E o que acontece? O público feminino... Primeiro deixa eu explicar o porquê que isso aconteceu, por que eu não trabalho mais. Eu tive que focar em uma coisa, né? E eu sempre fui muito bom em entender o corpo do homem, né? A questão hormonal masculina. A mulher, eu sempre tive também muitas campeãs, só que qual é o problema? A mulher, na minha opinião, você cria um conflito de... A maioria das meninas que eu pegava, você via que não eram atletas de carreira. Que é o mercado hoje. O mercado hoje tem mais entusiastas do que atletas de verdade, atletas de carreira que querem isso para a vida delas. E para mim criava um conflito muito grande em termos de, cara, essa menina nunca mais vai voltar a ser quem ela era, com essa quantidade que ela tá querendo usar e eu via isso acontecer no dia a dia. Meninas começando a usar com 20 anos, com 40 anos ela vai... Gente, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas ela vai ter que precisar de muita cirurgia plástica. Então essa é a verdade. Eu via que na mulher ela tinha uma alteração muito grande em senso de realidade. Por exemplo, a mulher começa a usar hormônio, o hormônio mexe no narcisismo, igual mexe no homem, só que com a mulher é mais aguçado. Então ela começa a ouvir as amigas dela, tá linda, amigas, e a mulher não tá linda. A mulher tá com a voz grossa, a mulher já tá com... partes íntimas já avantajadas, a mulher já está tendo queda de cabelo, e aí começa a precisar de mais tratamentos estéticos. Então, isso para mim foi um conflito. Na minha ética, eu falei, cara, eu não sei se eu quero isso para mim, porque meu público feminino sempre foi 20% da minha consultoria, nunca passou disso. Então, eu tinha poucas atletas que eu trabalhava muito bem, né? Tanto que muitas delas quiseram trabalhar comigo depois, e eu falei, putz, cara, se for para quebrar um galho, eu faço, mas eu não trabalho mais. E eu sempre tive muito esse cuidado. Eu falei, cara, você não precisa usar isso agora. Então, vamos lá, uma pergunta. A mulher, quando ela está usando hormônio, ela tem que pensar num tempo de vida que ela pode usar o hormônio. Porque cada ano que ela vai usando o hormônio, cada ano que vai passando e ela vai usando hormônio, ela está chegando mais perto de danos irreversíveis à estética dela. Então, digamos que ela tem cartuchos para queimar. É assim que funciona. Principalmente se a mulher for amadora. Se ela for atleta pro, se ela vai viver disso, aí é outra história, né? A gente está falando de pessoas que querem competir uma vez e gostam do esporte e vivem usando hormônio. Então, para a mulher, isso é muito perigoso. Então, o que acontece? Protocolos femininos mais brandos, na minha opinião. Primobolan é um derivado de DHT que você pode usar em baixa quantidade e ter resultados muito bons, 50 miligramas, 100 miligramas por semana, que é 1/5 do que o homem usa, basicamente. Você tem a própria oxandrolona, que eu não recomendo como dose inicial, porque a oxandrolona ela tem mais colaterais do que, por exemplo, a primobolan.
Só que ela é muito usada por mulheres pelo fato de ser oral, né? É mais fácil. Então é muito comum médicos esportistas passarem, médicos do esporte passarem oxandrolona para as atletas. Só que nem de longe é a minha droga favorita para mulheres. A gente tem boldenona, porque a boldenona, por ser uma dose muito reduzida para mulheres, ó, só para o público ter noção, um homem médio ali vai usar de 400 a 600 miligramas de boldenona por semana, tá? A mulher vai usar 50, 100. Então não vai ter tanta questão de irritabilidade. Então a boldenona é muito interessante. Só que, de novo, é uma droga injetável, não é uma droga oral. Eu vou até falar uma coisa meio paradoxal aqui. Mas a trembolona, em doses extremamente baixas, eu já vi resultados muito bons em atletas wellness. Doses de 25 miligramas, 50 por semana. Para as pessoas terem noção, um homem vai usar 300, 400. Então, assim, é tudo muito complicado quando você faz com mulher. Se você realmente é um treinador, que você tem uma empatia e você se preocupa com a vida alheia, você vai tomar cuidado. Essa é a verdade. E o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas não estão nem aí, cara. E, infelizmente, vai ter muita menina aí que... E não é só no fisiculturismo não, tá? A gente vê no crossfit também isso muito acontecer com os meninos, tá? Os meninos do crossfit também estão usando adoidado e não tem conhecimento, ou pega alguém que não tem conhecimento, e em 5, 10 anos as meninas às vezes não vão conseguir nem ter filho. A fertilidade já foi embora, porque a fisiologia dela já mudou totalmente. Então, mulher é um negócio mais sério. Então, assim, protocolos básicos, assim, sempre utilizar um composto só, não precisa de 2 compostos, só se você for uma atleta em finalização. Minhas atletas em finalização só usavam 2 compostos faltando 6 semanas. Pô. Até lá, pode usar Masteron, pode usar Primobolan, Boldenona, Oxandrolona, Stano, são todas as drogas que se usam bastante em mulher, mas tudo em sua fase, em quantidades mais agradáveis, quantidades não tão tóxicas, né? Inclusive, pô, você vê bons treinadores aí falando de coisas como 5 miligramas por dia, 10 miligramas. O homem não, o homem vai usar 50, 100 miligramas. Então, eu vou dar só um parâmetro finalizando aqui para vocês, ó. A mulher, ela fabrica de 1 a 9 miligramas de testosterona por dia. 1 a 9. A 9 eu acho que já seria até uma mulher acima do normal. Acho que é 1 a 5, tá? E aí o que acontece? Se você usa 10 miligramas de oxandrolona, se for 1 a 5, não é a mesma coisa. Testosterona é uma coisa, oxandrolona é outra. Mas é como se você estivesse dobrando o nível de hormônios androgênicos que tem na mulher. Se você usa 20 miligramas, você está quadriplicando. Então, muita gente não faz essas contas. Se eu não me engano, olha, eu vou até pesquisar enquanto falo com vocês, para não falar besteira. Ó, quantidade de testosterona que a mulher produz. Eu quero pegar esse dado porque é uma coisa que ninguém pensa, cara. Eles fazem por nanolona de 0 a 25 a 1, gente. Desculpa. Eu falei de 1 a 5? Não. É de 0,25 a 1 miligrama. Então, uma pessoa que usa 10 miligramas de oxandrolona, ela já está fazendo 10 vezes o que ela faz. Vocês entendem? Então, tipo assim, as pessoas não têm noção disso. Infelizmente, eu já vi treinadores de academia passando Durateston para as meninas. Gente, para quem está assistindo, um Durateston tem 250 miligramas de testosterona. É 250 vezes. Então, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa e eu acho que foi isso que me fez dar um passo para trás e falar, cara, eu não sei se eu quero essa culpa no futuro, sabe? Enfim, beijão para todas as minhas atletas aí, todo mundo que trabalha comigo, já trabalhou comigo. Tenho um carinho enorme por elas, porque a maioria delas realmente ficaram na minha consultoria porque tem uma relação muito boa comigo. Tem uma atleta minha dos Estados Unidos que não está mais comigo, mas ficou comigo durante muito tempo, que é a Carol. Ganhamos vários campeonatos, mas a gente sempre fez as coisas muito com o pé no chão, pensando nisso, e eu sempre conversava muito isso com ela. Olha, um dia você quer ter filhos, né? Então você sabe que um dia você vai ter que parar
quando chegar a uma certa idade você vai ter que parar. Então, se a mulher ela tiver essa consciência, vai fundo, né? É isso que eu posso falar. Eu acho importante ter esse cuidado, né, Hugo? Hoje, os treinadores em ascensão, ou quem começa, eles querem mostrar trabalho rápido, né, e resultado. Então, eles acabam utilizando meios de acelerar esse processo para vender, né? Então, droga e até mesmo protocolos de alimentares que levam ao extremo, né? Então, esse cuidado que o Hugo falou é muito importante, tá? É isso que difere os bons dos que não têm experiência, tá? De quem está começando. É esse tempo, essa pressa de conquistar um mercado. Então, eles acabam extrapolando e colocando a saúde do cliente e do teu atleta em risco. Muitas vezes é melhor você ter um pouco mais de cautela, né? Por exemplo, ir lá e competir, né, com mais cuidado do que ir lá extrapolar a dose e machucar o teu cliente a fim de você chegar lá e fazer tua marca, entendeu? Acho que isso aí é muito válido, né? Hugo, a gente não tem muito tempo, né? Então a gente quer tirar um pouquinho de cada coisa de ti aí sobre a alimentação, né? Vamos entrar nessa parte de alimentação. Booking e cutting, tá? Tem quem fale também em off-season e pré-contest, né? Para mim, off-season e pré-contest é para quem está competindo, né? E booking e cutting é para quem pessoal da academia lá, né? Entusiasta, que gosta de Bem-estar e saúde. estar bem e tal. E tem as fases de ganho de peso, de consolidar músculo, e tem fases de emagrecimento, né? E não tão propriamente para competição, né? Então, gostaria de saber de você e da tua linha de trabalho aí, meio de forma mais sucinta, estratégia de booking e uma de cutting, como que você gosta de trabalhar em cada fase aí? Por favor, Hugão. Uhum. Bom, vamos lá, vamos quebrar paradigmas de novo, né? Eu tenho um post que já é bem antigo, eu já até postei essa ideia mais de uma vez, que para mim booking não existe no meio do fisiculturismo. Por quê? Porque booking seria fase de ganhos. Só que o fisiculturista ele tem que estar ganhando o tempo inteiro. O fisiculturista ele tem que ganhar massa magra o tempo inteiro, né? Tanto que você já competiu, Augusto, com certeza. A primeira vez que você competiu, você terminou a competição, seu físico ficou melhor nos meses seguintes, porque você passou para outro nível mesmo passando por uma preparação. Então você tem que estar passando de nível o tempo inteiro. Não que seja uma estratégia errada, mas é uma estratégia que eu acho que a pessoa vê de maneira errada, o booking, né? Porque normalmente o jovem ele vai fazer como? Eu tô em off, eu tô em booking, então eu vou comer 4.000 calorias, 5.000 calorias e o corpo que lute para ganhar massa magra. Mas na realidade não é isso que acontece. Na realidade, se seu corpo não estiver preparado para receber essa quantidade de calorias, você vai acabar com a sua resistência insulínica, vai ficar mais difícil de você secar de novo, seu metabolismo vai para o saco. É isso que acontece. Então eu costumo falar uma frase que eu falo já há muitos anos, que é o seguinte: você não come para ganhar massa muscular. Você começa a ganhar massa muscular e aí o seu corpo começa a pedir mais comida. São duas ordens totalmente diferentes. É muito comum um atleta chegar para trabalhar comigo e depois ele descobre minha linha. E aí ele gosta e fica comigo muitos anos. A maioria dos clientes que eu tenho hoje são clientes que estão comigo há muitos anos. E por que isso? Porque eu sou aquele cara que fala assim, cara, é um trabalho constante e linear. Não é um trabalho assim, bulk cut, bulk cut, bulk cut. É lógico, existem eventos específicos que vão precisar de um cutting seu. Por exemplo, o cara vai competir? Cut. Um cara está preparando para ir para uma viagem. Ok, vamos fazer um cut, eu não sou contra isso. Mas na carreira do atleta, ele tem que ter um ganho linear, independente se ele está com BF 15 ou BF 7. Ele tem que ter um ganho linear. Então eu penso muito dessa forma, né? O próprio termo fisiculturismo já impõe que você está buscando massa muscular o tempo inteiro, né? A não ser que depois que você vira um atleta, você chegou ao teu nível nível máximo da tua categoria de peso e você não quer passar dali, aí são outros 500, mas isso é raridade. Então, assim, o off-season, né, como você falou, o off e preparação para quem compete, ou então o booking cut para quem vai para academia e quer manipular o corpo. Desculpa. O que eu vejo muito, o pessoal fica nessa onda eterna de book cut e não sai do lugar, né?
Eu não sou contra o cara fazer um off bolão, a gente chama de off bolão, né? Off piscina, né? Que é aquele off que tinha antigamente do Lee Priest, que o cara ficava extremamente redondo. Mas, cara, são pouquíssimas pessoas que vão ter maturidade muscular, fisiológica e emocional para fazer isso. A maioria das pessoas vai remar e não vai sair do lugar. O cara que faz um off bolão é um atleta open que já está com 120 e ele quer chegar a 125. Esse cara vai precisar forçar a comida junto com diversos fármacos, que é isso que ninguém fala, porque não adianta você só jogar comida. Os caras, eles jogam comida, eles jogam o hormônio da tireoide, T3, T4, eles vão jogar otimizadores de glicogênio, que é, por exemplo, berberina, eles vão jogar um monte de coisa para poder consumir e absorver todos esses nutrientes. Eles vão jogar enzima digestiva, eles vão jogar probióticos. Então é isso que às vezes o leigo ele não sabe. Ele vê lá o cara, olha, o cara tá com 18 anos lá, olha, vou fazer um protocolo de bulk e vou ganhar 8 quilos. Cara, você vai ganhar 8 quilos de gordura para depois perder 7 quilos, ponto 5. Não compensa, porque os danos metabólicos que você vai ter nesse tempo, era melhor você ter mantido seu percentual de gordura baixo e ir ganhando massa magra com o passar do tempo. Apesar disso ser totalmente contraintuitivo para o pessoal que está começando. Porque o pessoal foi vendido dessa ideia de que ou você ganha ou você perde. E não é bem assim. Eu vou citar uma coisa que ensinam na faculdade de nutrição, e depois que o nutricionista ele entra no fisiculturismo, ele vê que aquilo não ocorre na vida real. Por exemplo, na faculdade de nutrição, eles vão ensinar para vocês que déficit calórico é calculado X e superávit calórico é calculado X também. O cara tem 3.000 ali não vou nem falar de basal, mas digamos que o cara ele precisa consumir 3.000 calorias para manter o peso dele. Aí você vai aprender na faculdade de nutrição que se você comer acima disso, você ganha peso, se você comer abaixo, você perde. Só que na faculdade de nutrição não te explicam que se você colocar uma trembolona, muda o jogo totalmente. Você coloca uma testosterona, muda o jogo completamente. Então é muito comum você ver caras em preparação comendo menos e ganhando massa muscular. Porque a gente entra no jogo dos fármacos, a gente entra no jogo dos esteroides, a gente entra no jogo dos estimulantes. Então é totalmente diferente, né? Isso aí é totalmente empírico, é totalmente da prática do dia a dia. Então, para quem é natural é um jogo e para quem é hormonizado é outro. Para quem é natural, é muito mais comum você ver esse tipo de estratégia de bulking e cut. Aí eu concordo, porque o natural ele tem muito mais limitações, né? O natural ele vai precisar ter muito mais dedicado, essa é a verdade que o hormonizado não quer ouvir, mas o natural normalmente ele é muito mais dedicado do que o hormonizado, porque ele tem que trabalhar só com o que ele tem. Já o hormonizado, cara, a gente sabe, quem já foi atleta sabe, se você estiver usando uma trembolona, você consegue errar mais na dieta. Você consegue comer mais, você consegue fazer coisas que vão compensar com o uso de fármacos, digamos assim. Então, eu acho que a maioria dos hormonizados erra muito nisso. O hormonizado ele tem que manter um protocolo constante, um ganho de massa constante, um anabolismo constante, junto com a dieta. E aí como que ele vai fazer isso? Ele vai testar quantas calorias ele tem que comer, ele vai achar um bom espaço ali, onde ele possa estar em superávit, mas sem estar ganhando gordura nem água, né? Ele vai estar ok, treinando bem. O treino ele é um termômetro muito importante nessa parte. Se o cara está treinando bem, ele está aumentando carga, provavelmente ele está bem. Ele não precisa comer mais. Isso é pouca gente vê isso. Eles estão analisando só espelho e tal. Não, analisa as cargas também. Você está progredindo nas cargas, você está descansando bem, você está dormindo bem. O sono também. Todo mundo sabe que quando você tem déficit calórico, o sono fica mais conturbado. Então são vários detalhes que você tem que analisar, que não é simplesmente botar no caderno caloria e ficar fazendo cálculos básicos, né? Infelizmente, hoje o nutricionista ele sai da faculdade com esse cálculo básico. Ah, vou calcular aqui peso, idade, não sei o que lá, metabolismo basal, papapá, pereré. Tá, mas no fisiculturismo não é assim que funciona. No fisiculturismo, você tem um cara ali que tá... casos extremos, tá? Eu tinha uma menina que pesava 50 e poucos quilos, 54 quilos, comia 3.000 calorias por dia e perdia peso. Usava 10 miligramas de oxandrolona. Tem disso. E tem um cara também que vai pesar 110 quilos, que bota 3.000 calorias e o cara não perde peso. Então, assim, quando a gente fala de fisiculturismo, a gente está falando de pessoas que fazem uso alternado ou constante de hormônios
e fármacos diversos que podem ter ferrado o metabolismo delas ou podem ter um metabolismo muito acima da média. Então, nesse ponto, o cara ele tem que sentar e fazer um estudo com o cliente, vários testes para saber qual caminho que ele vai seguir. Mas hoje eu falo assim, talvez 10%, 20%, talvez 20% dos meus atletas vão ter essa ideia de fazer off. Eu vou fazer off. Cara, só se eu quiser passar de uma barreira que eu estou tentando passar há muito tempo com ele, eu não consigo. E mesmo assim tem que tomar cuidado com essas barreiras, porque às vezes a gente quer número, a gente quer peso. E peso não quer dizer nada no fisiculturismo. O que a gente quer é ganhos, o que a gente quer é medida. Acho que medida é um padrão muito melhor do que peso. O cara ele competiu com tanto de coxa, tanto de braço. Daqui a um ano, e eu não vejo muita gente fazer isso. O pessoal só compara peso. Eu comparo estrutura quando eu olho para o cara na foto, ou seja, eu vou olhar, eu vou ver se o quadríceps dele está largo o suficiente com a dorsal, eu vou ver o X, eu vou ver muitas coisas e eu vou falar, putz, esse cara precisa melhorar isso aqui para o ano que vem. Isso aqui, legal. Aí o peso, ele pode aumentar ou ele pode se manter e depois ano que vem você vê o cara tá melhor, porque ele ganhou nos lugares certos e perdeu em outros lugares. Então, assim, cara, é muito complexo. Eu falo para as pessoas, o fisiculturismo, cara, eu acho que ele me ensinou tanta coisa e ensina tanta coisa para muita gente, porque é um esporte extremamente complexo, cara. É muito complexo. Agora, de novo, eu não estou falando que off, bulking, tá errado. Eu estou falando que as pessoas têm que tomar cuidado para nadar e não sair do lugar. E às vezes ficar pior do que estava antes. Poucas pessoas elas vão precisar comer tantas calorias assim. E geralmente as pessoas que comem muita caloria é porque ela criou um metabolismo avassalador e aí ela come para poder suprir esse metabolismo. Eu nunca vi isso de você comer mais e seu metabolismo vai crescer magicamente porque você está comendo mais. Ao contrário, ele vai ficar mais lento, ele vai ficar mais preguiçoso e vai ser mais difícil para você depois perder peso de novo. É basicamente isso. Hugo, foi muito legal essa conversa. Eu sei que o tempo está curto, eu acho que vamos ter que terminar aí para liberar. São 5 horas de fuso horário, né? Você está aí na Espanha, o nosso coach internacional. Quero te agradecer mais uma vez que você conseguiu abrir tua agenda aí um pouquinho aí para nós estar nos conversando e saciando nossas dúvidas aí. Eu acho que vamos ter que terminar, né, Augusto? Cara, a gente quer você de novo aqui, pra gente tratar talvez alguns assuntos mais específicos, assim, né? Hoje foi pra galera te conhecer, foi um geral, assim, né? Daria pra salientar muita coisa que você falou ali, que nem agora no final ali, que é, né, Hugo, que é a constância, né? Você se manter no processo, respeitar a fase de book hoje. É importante ter as duas fases, mas respeitar o processo de cada uma, o seu tempo que leva, respeitar a individualidade de cada um responde de uma forma, sendo natural, sendo harmonizado, tem seu tempo, tem sua resposta. O nosso corpo não é uma matemática que você calcula e dá aquilo lá. Nosso corpo responde de uma maneira de um dia, do outro de outra. Nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar disposto. Né? Para todos os meus alunos que chegam lá, e é isso aí. Então, é o tempo, é respeitar o processo. Né? Então, só para reforçar essa ideia aí, né? Como tudo na vida, a gente tem que respeitar o processo, né, de evolução, seja no seu trabalho, nos seus estudos, no seu corpo. É o tempo necessário, né? Passou rápido, né, Augusto? Nossa. Hugo, venda teu peixe pessoal aí, passa a rede social, pede o pessoal te conhecer lá, te seguir. Né? O Hugo tem conteúdo muito legal lá também. Quem quiser consultoria com ele é um cara muito legal. Eu já fiz isso com o Hugo, já aprendi muita coisa com ele. Eu acho que vale super a pena. Hugo Oliveira. Fala aí. Vamos lá, galera. Vocês podem me achar no Instagram, @Hugo, sem H, UGO, VB Oliveira, tá? Tem muito conteúdo meu no YouTube também. Se vocês botarem Hugo sem H, Oliveira, vocês vão ver podcast meu no Monstercast. Já fui no Monstercast 4 ou 5 vezes. Tem um livro publicado, no meu Instagram tem o meu livro, tá? O Mundo do Bodybuilding, foi publicado em 2018. Ele é muito interessante para quem está começando, porque eu vou explicar exatamente qual é o conceito de TRT, reposição de testosterona, o que é um GH, o que é um hormônio do crescimento, conceitos básicos, assim. E basicamente é isso. Eu acho que minha rede social, no YouTube, você acha muita coisa minha. Eu presto consultoria também, eu também dou mentoria para treinadores, eu dou mentoria desde 2021. Já tive mais de 12 turmas aí de treinadores que fizeram mentoria comigo. E é isso, hoje eu estou aqui na Espanha, fuso horário um pouco diferente, mas eu continuo trabalhando com o pessoal no Brasil. E, cara, podem me chamar a hora que vocês quiserem aí.
agendando, a gente pode abrir perguntas para assuntos mais específicos. É isso aí. Que show. É isso, né, Augusto? Que pena que passou rápido, né? A gente entende a questão do tempo. Mas, Hugo, eu acho que deu para saciar algumas dúvidas, principalmente do abstrato, né? Que eu acho que é a parte principal das drogas ali, para que serve, e o mundo do fisiculturismo, que é um esporte que a gente ouve muito falar. E, claro, né, que é o nosso meio aí, que é o meio maromba. Hugo, mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente vai ter que encerrar por aqui. E Augusto quer agradecer ele, né? Não sei se... O Hugo tá louco, né? O Hugo é parceirão, né? Nossa. Hugo, então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Agradeço pela participação. Então, é isso. Time do Meio Maromba, foi essa conversa com o Hugo aí, nosso episódio, espero que vocês tenham aprendido conosco. Eu aprendi muito sobre drogas, sobre recursos ergogênicos, que droga é uma palavra meio grosseira falar, né? Mas é recursos ergogênicos. Pessoal, sigam a nossa página lá no Instagram, assistam o vídeo no YouTube, dê o like, ativa o sininho. O pessoal não está se inscrevendo, tem muitas visualizações para assistir, mas o pessoal não está se inscrevendo, então se inscrevam, nos apoiem, assim o YouTube entende que o conteúdo é legal, é bacana, agora com a Jovem Pan nos apoiando. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu dividir em duas partes, justamente por causa do fuso horário lá do Hugo. Então, né, o Hugo é famoso aí, o cara da Espanha. Mas é isso, tá? O Meio Maromba tá trazendo aí convidados de alto nível junto com a Jovem Pan. Augusto, muito obrigado. Valeu, irmão. Valeu, galera, por mais uma, tá? Então... Esse foi o nosso terceiro episódio na Jovem Pan aqui do Meio Maromba, tá? E é isso aí. Mas antes eu quero dar um reforço lá para nossos apoiadores, né, que eu falei meio por cima. Agradeço vocês de coração. Sarau Cervejaria, Japa Pizzaria, Vide Saúde Academia, Cozinha Nobre, Deguste Deliver e Oral Med. Sem vocês a gente não dá continuidade a esse projeto. Abraço, e esse foi o terceiro episódio aí do Meio Maromba na nova temporada.